Um menino pobre caminha sozinho pelo bairro quando vê algo no chão, uma carteira cheia de dinheiro. Em segundos, ele precisa decidir entre ficar com tudo ou fazer a escolha certa, e o que acontece depois muda sua vida para sempre. Essa não é uma história sobre sorte ou ganância. É sobre coragem silenciosa, sobre como uma única escolha feita no momento certo pode abrir portas que ninguém imaginava. Uma decisão simples, mas poderosa, que muda destinos. Nos próximos minutos, você vai conhecer Rafael, um adolescente que, apesar de dificuldades e pobreza, descobriu que a honestidade vale mais do que qualquer riqueza. Você vai ver como seu gesto de bondade desencadeou oportunidades incríveis e transformou toda a sua vida. Antes de começar, me conta, de que cidade você está assistindo agora? Deixa nos comentários. E se você acredita que histórias de honestidade precisam ser compartilhadas, clica em se inscrever no canal. Vamos juntos acompanhar essa trajetória que vai emocionar você do começo ao fim. O bairro Sertão não aparece em nenhum guia turístico. Não há placas bonitas apontando para seus becos, não há Instagram e influencers experimentando suas ruas. O bairro Sertão é o lugar para onde as pessoas caem quando não conseguem ficar em lugar nenhum melhor. É o tipo de lugar onde o pôr do sol é bonito, porque o pôr do sol é bonito em qualquer lugar, mas você não consegue desfrutar dele porque está preocupado em voltar para casa antes de anoitecer. As ruas têm nomes, mas a maioria das pessoas apenas as conhece como a Rua do Bar do Seu Zé ou a rua onde a mãe da Luciana foi assaltada. O asfalto é rachado, marcado por pneus, por sangue que ninguém limpou, por histórias que ninguém quer ouvir. É nesse bairro que vive Rafael. Tem 14 anos, mas parece ter mais. Há algo no olhar de crianças pobres que as envelhece, como se vissem em câmera rápida tudo que outras pessoas levam anos para compreender. Rafael é magro, não pela genética, mas porque nem sempre havia comida na mesa quando era mais novo. Seus cabelos são pretos, despenteados, caem sobre a testa quando ele se concentra. Seu uniforme escolar está desfiado nas bordas, é 2 números maior porque foi herdado de um primo mais velho. Seus sapatos têm furos. Literalmente furos. Não metafóricos, furos mesmo, onde você consegue ver seus dedos se olhar para baixo quando chove. Mas Rafael tem algo que você não consegue comprar. Tem caráter. É a coisa mais rara em um bairro como o Sertão, mais rara do que dinheiro, mais valiosa do que ouro. Sua avó, que mora na casa ao lado e que o criou mais do que sua mãe, ocupada demais com turnos duplos, sempre dizia uma coisa, sussurrando enquanto tricotava: "Filho, a gente é pobre de dinheiro, mas não precisa ser pobre de alma. As coisas que você escolhe ser, ninguém pode tirar de você." Rafael tinha essa frase guardada como quem guarda uma chave para um tesouro escondido. Ele não sabia muito bem como usá-la ainda, mas sabia que um dia seria importante. Hoje era terça-feira. Rafael havia saído da escola pública, aquela que fica em um bairro um pouco melhor, mas ainda cansada demais, ainda entediante demais, e caminhava pela rua principal do bairro. O sol estava começando a descer, aquele sol avermelhado que parece castigar a terra. Ele estava pensando em como ajudar sua mãe com as contas este mês. Estava pensando em ligar para sua avó e saber se ela estava bem. Estava pensando em tudo exceto em como sua vida estava prestes a mudar completamente. Havia algo na atmosfera daquela terça-feira que Rafael não conseguia nomear completamente. Talvez fosse apenas sua intuição. Intuição é algo que você desenvolve quando cresce em um lugar perigoso, mas havia um sentimento. Um daqueles sentimentos de que algo ia acontecer. Não sabia o que. Apenas que o dia que começara como qualquer outro dia ia terminar diferente. Começou quando Rafael estava saindo da escola. Havia um menino novo nos corredores. Não tão novo assim, tinha uns 17, 18 anos, com aquele olhar vazio de quem entrou em um negócio do qual não consegue mais sair. Seu nome era Marcelo. Marcelo era o tipo de pessoa que o bairro cria quando ninguém está vigiando, charme o suficiente para atrair garotos mais jovens, maldade o suficiente para usar aquele charme. Ele havia conversado com Rafael, de forma casual, como se fossem amigos de tempos antigos. "Ei, cara, depois quer ganhar uma grana? Tem os trabalhos que preciso de gente nova. Quero ouvir sobre." Rafael disse que não. Disse com a cabeça, porque suas cordas vocais pareceram travar. Marcelo apenas sorriu, um sorriso que não atingiu os olhos, e assentiu com a cabeça, como quem diz: "Tudo bem, mas você vai mudar de ideia." E agora, enquanto Rafael caminhava pela rua do Sertão, tinha a sensação de estar sendo observado.
Tinha a sensação de que aquela conversa não havia terminado. Quando chegou na pracinha, aquele pequeno espaço verde onde a grama crescia entre rachaduras de concreto, respirou um pouco melhor. Havia pessoas ali. Uma avó alimentando pombas com migalhas guardadas em um saco de plástico. Um casal de adolescentes beijando-se embaixo de uma árvore. Um idoso lendo o jornal do dia anterior. A vida acontecendo, mesmo que pequena, mesmo que sem glamour. Rafael se sentou em um dos bancos de concreto, esperando que a sensação de estar sendo caçado passasse. E foi quando viu. Embaixo do banco, brilhando sob os últimos raios do sol, havia algo de couro. Algo que claramente não deveria estar lá. Rafael olhou ao redor. Ninguém havia visto. Pegou. Mas antes de falarmos sobre o que Rafael encontrou, é importante entender completamente quem Rafael era. É importante saber sua rotina, porque é na rotina que descobrimos quem as pessoas realmente são. A bondade de alguém não é medida pelos grandes gestos, é medida pelas pequenas escolhas, todos os dias, quando ninguém está olhando. A vida de Rafael começava antes do amanhecer. Acordava com o barulho da mãe arrumando-se para trabalhar, o som de água correndo, de roupas sendo puxadas, de passos apressados em um apartamento que tinha apenas 2 cômodos se você fosse generoso contando a cozinha. Ele ficava deitado, ouvindo tudo, fingindo estar dormindo para que a mãe não se sentisse culpada por sair tão cedo. Aos 14 anos, Rafael já havia aprendido que às vezes o presente mais valioso que você pode dar é não cobrar de alguém aquilo que ela não pode dar. Depois que a mãe saía, Rafael se levantava, lavava o rosto em água fria, porque água quente era luxo, e ia visitar sua avó. Sempre. Era um ritual. A avó preparava um café com leite e um pão que havia comprado no dia anterior, e eles comiam em silêncio, uma companhia silenciosa que significava mais que muitas conversas. Depois Rafael ia para a escola, carregando uma mochila que havia ganho de uma instituição de caridade anos atrás, carregando cadernos que usava os 2 lados, carregando uma fome que nunca desaparecia completamente. Na escola, Rafael era o tipo de aluno que ninguém nota muito. Tirava notas boas porque compreendia que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar dele, mas não era aquele menino que levantava a mão toda hora. Ajudava colegas com as lições de casa. Havia um menino chamado Felipe, com problemas para ler, e Rafael gasta seus intervalos ajudando Felipe a soletrar palavras difíceis. Felipe havia perguntado uma vez por quê. Rafael apenas sorriu e respondeu: porque quando você conseguir ler bem, vai poder ler tudo o que quiser. E isso é a coisa mais importante do mundo. Depois da escola, Rafael passava pela casa da avó de novo, certificava-se de que ela havia comido, que havia água para beber. Depois, aos finais de semana, trabalhava em uma oficina de pneus, carregando pneus que pesavam mais do que ele, ganhando a quantia miserável de R$ 50 por dia. Quando recebia o dinheiro, a primeira coisa que fazia era dar a metade para sua mãe. Sem ser pedido. Apenas deixava na cozinha, embaixo de um vidro. À noite, Rafael estudava sob a luz fraca de um abajur que captava a eletricidade de forma irregular, e se fazia as mesmas perguntas que adolescentes pobres fazem. Será que conseguiria sair daqui? Será que havia um futuro diferente do que via ao seu redor? Será que podia ser alguém, apesar de tudo? Essas perguntas pairavam em sua mente enquanto dormia. E foi com essas perguntas em seu coração que chegou aquela terça-feira. Quando Rafael pegou a carteira, seu coração começou a bater de forma irregular. Não porque soubesse imediatamente o que havia dentro, era apenas que seu corpo, seu instinto de sobrevivência, havia reconhecido que estava segurando algo que mudaria algo. A carteira era de couro de verdade, o tipo que você consegue diferenciar apenas tocando. Era pesada. Pesada de uma forma que sugeria conteúdo valioso. Ele olhou ao redor novamente. Ninguém o observava. O casal estava em seu próprio mundo. A avó que alimentava os pombos estava de costas. O idoso dormia sobre o jornal. Rafael abriu a carteira com dedos que tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina pura. Era como se estivesse abrindo uma porta que havia estado fechada sua vida inteira. O ar deixou seus pulmões. Havia notas. Muitas notas. Notas de R$ 100, de 50, de 20, todas amontoadas como se fossem papéis sem valor. Rafael começou a contar mentalmente, sua mente acelerando. R$ 1.000, 2.000, 3.000. Havia também cartões de crédito. Um cartão de profissional de uma firma de advocacia. Documentos. Um cartão de identidade com o rosto de um homem, talvez 60 anos,
com óculos que provavelmente custavam mais do que tudo que Rafael possuía. E guardada, em uma bolsa plástica pequena, como se fosse a coisa mais valiosa do universo, uma fotografia antiga. A foto era de uma mulher jovem, sorrindo para a câmera, com 2 filhos pequenos nos braços. Era aquele tipo de sorriso que você vê em pessoas que estão genuinamente felizes, profundamente felizes, daquele jeito que Rafael havia visto em sua mãe apenas uma vez na vida. Rafael ficou imóvel, a carteira nas mãos, enquanto uma guerra começava dentro de seu peito. Uma guerra silenciosa, invisível para qualquer pessoa ao seu redor. Uma guerra que decidiria quem ele era. O que se seguiu foram os minutos mais intensos da vida de Rafael até aquele momento. Ele permaneceu no banco de concreto, segurando a carteira como se fosse uma bomba. Sua mente começou a funcionar em velocidade acelerada, imaginando cenários, possibilidades, futuros alternativos. Havia uma voz em sua cabeça, uma voz que tinha o tom de Marcelo, de todos os meninos que ele havia visto no bairro que escolheram um caminho fácil, que sussurrava: ninguém saberá. Ninguém vai descobrir. Você pode tirar o dinheiro, colocar a carteira em um bueiro, e nunca mais ninguém saberá que foi você. A voz prometia coisas. Prometia que Rafael nunca precisaria trabalhar na oficina de pneus novamente. Prometia que ele poderia comprar roupas novas, aquelas roupas que os meninos da escola usavam, aquelas roupas que a mãe dele nunca poderia comprar. Prometia que ele poderia dizer não para Marcelo e a todos os outros com a confiança de quem tinha dinheiro. Mas havia outro som. Um som mais fundo, mais distante, mas ainda audível. Era a voz de sua avó. Era a voz de sua mãe dizendo: meu filho, você é melhor que tudo que essa vida vai tentar fazer você ser. Era a voz daquele professor de português que havia emprestado um livro para ele, um livro que falava sobre moralidade, sobre fazer o certo quando ninguém está vendo. Era a voz do menino Felipe, que havia dito: Rafael, você é diferente. Você é bom, sabe? As pessoas como você são raras. Rafael respirou fundo. Olhou para a fotografia novamente. Olhou para aquele sorriso. Imaginou aquela mulher, aquelas crianças, aquele homem, todos procurando por aquela carteira em pânico. Imaginou-os revisando cada passo, cada lugar, com aquele sentimento de perda que vem quando você perde algo valioso. Porque mesmo que para Rafael aquele dinheiro fosse vida e morte, para aquele homem era apenas dinheiro. Mas aquela fotografia era vida. Aquela fotografia era memória. Aquela fotografia era algo que ninguém poderia comprar novamente, porque era única. E Rafael tomou uma decisão. Não foi uma decisão heroica, no sentido cinematográfico. Não havia trompetas tocando. Não havia luz do céu abrindo as nuvens. Mas era uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. As horas que se seguiram foram as mais longas de toda a vida de Rafael. Ele voltou para casa com a carteira escondida na mochila, como se estivesse carregando um segredo que pudesse explodir a qualquer momento. Sua mente girava em circuitos infinitos. Você está fazendo a coisa certa. Você está sendo ridículo. Você deveria ficar com o dinheiro. Você tem que devolver. Não seja tonto. Seja uma pessoa melhor. Quando chegou em casa, sua mãe ainda não havia retornado do trabalho. Ela voltaria por volta das 7 da noite, exausta demais para falar muito, mas com aquele sorriso que ela forçava para sua mãe, aquele sorriso que dizia: estou viva, meu filho, tudo bem comigo. Rafael foi para o quarto, um quarto que ele dividia com a mãe, separado apenas por uma cortina pendurada em um fio de barbante, e sentou-se na cama. A carteira estava ali. Ele a tirou da mochila e olhou para ela por um tempo longo. Muito longo. Tão longo que perdeu a noção do tempo. Abriu novamente, contou as notas, contou a quantidade de cartões de crédito, procurou por pistas sobre quem era o dono, onde ele morava, que tipo de vida ele tinha. Havia um cartão de visita. Dr. Roberto Almeida, advogado especializado em direito civil. Um endereço em um bairro nobre, aquele lado da cidade que Rafael havia visitado apenas uma vez na vida, quando a escola fez um passeio. Havia também um número de telefone escrito à mão, como se fosse número emergencial. Rafael olhou para a fotografia novamente. E foi naquele momento que sua avó bateu na porta. Sua avó tinha esse sexto sentido, era como se os olhos dela conseguissem ver através de paredes, como se ela soubesse quando Rafael estava em conflito. Ela entrou, sentou-se na beira da cama, e sem dizer nada, apenas colocou a mão no ombro dele.
Sua mão era enrugada, marcada pelo tempo e pelo trabalho, mas ainda era a mão mais confortável que Rafael conhecia. Você encontrou algo, disse sua avó. Não era pergunta. Sua avó sabia. Sempre sabia. Rafael sentiu as lágrimas querem sair, não de tristeza, mas daquele tipo de emoção que é tão forte que não consegue ser contida em apenas uma sensação. Ele mostrou a carteira. Mostrou o dinheiro. Mostrou a fotografia. E sua avó apenas assentiu com a cabeça, como se já soubesse exatamente isso que aconteceria. O que você vai fazer, meu filho? Perguntou ela, sua voz suave como um sussurro. Rafael abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Porque a resposta que seu coração queria dar era diferente da resposta que sua mente lógica sabia que deveria dar. E naquele momento, naquele silêncio, Rafael compreendeu completamente o que sua avó havia dito tantas vezes. As verdadeiras escolhas na vida não são entre certo e errado, são entre certo e fácil. Aquela noite, Rafael não dormiu. Ficou deitado na cama, ouvindo os sons da cidade, os latidos dos cães, a chuva que começou a cair por volta da meia-noite, e pensou em cada passo que havia tomado na vida. Pensou em cada vez que sua mãe havia escolhido ser honesta quando poderia ter sido desonesta. Pensou em cada vez que sua avó havia feito a coisa certa quando a coisa fácil estava ali, ao alcance da mão. E quando o sol começou a raiar, aquele sol fraco que entra pelas janelas dos bairros pobres como se tivesse vergonha, Rafael sabia exatamente o que tinha que fazer. Acordou cedo, muito cedo, antes mesmo da mãe acordar. Tomou o único banho de água morna que conseguiu fazer com a água fria da torneira. Colocou a roupa menos destruída que tinha. O uniforme da escola estava mais apresentável que qualquer outra coisa que possuía. Pegou a carteira, que havia guardado embaixo do colchão toda a noite, escondida como um tesouro que planejava devolver. Sua avó estava na cozinha já, porque idosos acordam cedo, porque a vida em um bairro pobre significa estar sempre acordado, sempre atento. Ela fez um café para ele, e Rafael bebeu enquanto sua avó apenas o observava, com aquele olhar que sabia tudo sem precisar ser dito. Você vai devolver, afirmou sua avó. Vou, respondeu Rafael. Porque é a coisa certa. E porque eu não queria que isso acontecesse comigo. Se fosse minha carteira. Sua avó assentiu. Não havia surpresa em seu rosto. Havia apenas aquela expressão de quem sabia que havia criado uma pessoa boa, e aquela pessoa estava finalmente mostrando a si mesma que era boa. Rafael procurou pelo cartão de visita. Escreveu um número de telefone em um papel. Não tinha celular próprio, mas a avó deixava ele usar o dela em emergências. Com dedos que tremiam ligeiramente, Rafael discou. Tocou uma vez. 2 vezes. 3. E então uma voz respondeu, uma voz de homem ocupado, apressado. Alô? Oi, senhor, disse Rafael, sua voz saindo mais fina do que pretendia. Eu encontrei uma carteira que é sua. Uma carteira que você perdeu. Houve um silêncio. Um silêncio tão absoluto que Rafael pensou que a conexão havia caído. Mas então a voz retornou, agora diferente, agora quase incrédula. Você encontrou minha carteira? Como você tem esse número? Está no seu cartão de visita. Que está dentro da carteira. Está tudo aqui. O dinheiro, os documentos, tudo. Eu não tirei nada. E as palavras eu não tirei nada pareceram ecoar na linha telefônica como se fosse a coisa mais importante que Rafael poderia ter dito. Os próximos dias foram uma mistura de ansiedade e expectativa que Rafael nunca havia experienciado. Dr. Roberto Almeida havia insistido em encontrar Rafael pessoalmente. Combinaram de se encontrar em uma lancheria em um bairro neutro, não tão pobre quanto o bairro de Rafael, mas também não tão rico quanto o bairro onde o advogado morava. Rafael passou aqueles dias em um estado de nervosismo constante. Ele contou para sua mãe. Contou para sua avó. Contou para Felipe na escola, e Felipe o abraçou como se Rafael tivesse acabado de salvar sua vida. Cara, você é louco, disse Felipe, e havia admiração em sua voz, admiração de verdade. Você tinha milhares de reais e devolveu. Você é tipo um super-herói, mas sem a capa. Rafael não se sentia um super-herói. Na verdade, sentia-se como alguém que havia feito o óbvio. Porque para ele, havia sido óbvio. Havia sido tão óbvio quanto respirar. Mas ele começava a perceber, por causa da forma como as pessoas reagiam, que fazer o óbvio não era tão comum assim. Na noite antes do encontro, Rafael não conseguiu dormir. Lá na cama,
pensando em como se apresentar, o que dizer, como agir. Sua mãe, notando sua ansiedade, entrou no quarto e sentou-se ao seu lado. Você fez a coisa certa, meu filho, disse ela. O que acontecer amanhã, sabe, você já conquistou a coisa mais importante. Você sabe quem você é. E ela estava certa. Rafael havia conquistado aquilo. A manhã do encontro chegou com um clima nublado, aquele clima que ameaça chuva mas não chove, deixando tudo úmido e desconfortável. Rafael pediu para sair da escola no meio da tarde. A diretora, sem questionar muito, deixou que ele saísse. Rafael caminhou até a lancheria com a carteira em uma bolsa plástica, como se a estivesse transportando para um banco. Seus pés tocavam o chão e cada passo parecia fazer eco em seu peito. Quando chegou à lancheria, havia um homem esperando. Era ele. Era exatamente aquele da fotografia no cartão de identidade, só que envelhecido alguns anos desde então. Havia algo no seu rosto, uma mistura de esperança e descrença, como se não conseguisse acreditar completamente que aquilo estava acontecendo. Rafael respirou fundo. Aproximou-se. O encontro foi mais rápido e mais intenso do que Rafael havia imaginado. Dr. Roberto Almeida se levantou quando Rafael entrou, e por um momento, apenas ficaram em pé um diante do outro. Rafael era magro, pequeno, usando aquele uniforme escolar desfiado, aqueles sapatos com furos. Dr. Roberto era um homem bem-sucedido, de terno, com a aparência de alguém que havia construído uma vida segura. Eles poderiam ter sido de universos diferentes. E de certa forma, eram. Você é Rafael? Perguntou o Dr. Roberto. Sou, respondeu Rafael, estendendo a mão para um aperto que nunca havia feito antes, porque em seu bairro você não apertava a mão de desconhecidos. Você apenas os evitava. Dr. Roberto apertou sua mão com uma força que sugeria emoção controlada. Seus olhos estavam marejados. Não era aquele choro escancarado de novela, era aquele lágrima silenciosa de quem não está acostumado a ser tocado por bondade. Vamos sentar, sugeriu Rafael, e foi interessante notar que o menino pobre estava tomando a iniciativa, guiando o advogado bem-sucedido, como se soubesse completamente o que fazer em situações onde as pessoas recebem algo que não esperavam. Sentaram-se em uma mesa de plástico da lancheria. Rafael tirou a carteira da bolsa e a entregou. Dr. Roberto abriu com dedos que tremiam. Seu próprio nervosismo era agora visível, sua fachada de homem bem-sucedido rachando ligeiramente. Está tudo aqui? Perguntou, mesmo enquanto contava as notas. Todo o dinheiro. Está tudo, confirmou Rafael. Nada está faltando. Dr. Roberto respirou como quem havia estado prendendo a respiração por dias. Mas então sua expressão mudou. Virou-se para a carteira e procurou pela fotografia, aquela fotografia antiga, aquela que parecia mais valiosa que qualquer dinheiro. Quando a encontrou, algo quebrou dentro dele. Não dramaticamente, mas com aquela silhueta de um homem que havia carregado perdas profundas e aquele objeto, aquela imagem do passado, significava tudo. Essa é minha ex-esposa, disse ele, sua voz tremendo. Essa é minha ex-esposa com nossos filhos. Essa foto é de mais de 20 anos. Eu sempre a carrego. Sempre. Porque mesmo que nosso relacionamento tenha terminado, eles foram meus filhos. Eles são meus filhos. E essa é a última foto que tenho deles sendo pequenos, antes de tudo ficar complicado. Rafael apenas ouviu. Ouviu sem interromper, porque sabia que algumas pessoas apenas precisam contar suas histórias, precisam de alguém que as ouça. Quando perdi essa carteira, achei que havia perdido aquela foto também, continuou o Dr. Roberto. E eu? Você não consegue entender o que isso significa para mim, garoto. Você não consegue. Mas Rafael conseguia entender. Conseguia porque conhecia a perda. Conhecia porque seu pai também havia partido, e ele só tinha uma fotografia dele, uma que a mãe guardava em uma caixa de papelão embaixo da cama. Ele conseguia compreender exatamente. Mas nem tudo foi simples depois daquele encontro. Quando Rafael voltou ao bairro, quando contou para as pessoas o que havia feito, nem todas acreditaram. Nem todas apoiaram. A primeira pessoa a desconfiar foi a própria Dona Maria, que vendia salgadinhos na esquina e que conhecia Rafael desde que ele era pequeno. Você devolveu? Perguntou, sua voz carregada de dúvida. Você, que é pobre, encontrou dinheiro e devolveu? Não está faltando detalhe na história, não? Você não levou nada. A pergunta cortou Rafael como uma faca.
Porque sugeria que não havia como um menino pobre fazer a coisa certa voluntariamente. Que sempre haveria interesse escondido. Rafael respondeu que não havia levado nada, mas ainda assim, ele viu a dúvida nos olhos de Dona Maria. E Dona Maria não era exceção. Havia um tio de um colega que havia sugerido que Rafael provavelmente queria ganhar mais dinheiro como recompensa, que havia fingido ser honesto para depois pedir mais. Havia vizinhos que sussurravam que Rafael provavelmente havia levado algo e ninguém soube. Havia aquele mentor de rua, daqueles que rodam os bairros recrutando garotos, que havia perguntado se Rafael queria mais oportunidades de ficar rico rápido. Rafael carregou esses comentários como peso. Mas sua avó sabia como lidar com isso. Meu filho, disse ela um dia, enquanto tricotava, tem duas coisas que você não consegue controlar, o que as pessoas pensam e o que o vento faz. As duas são inúteis de tentar controlar. A única coisa que você consegue controlar é quem você é. E quem você é, você já sabe. Então Rafael continuou sendo quem era. Continuou estudando. Continuou ajudando Felipe. Continuou visitando sua avó. Continuou sendo honesto em coisas pequenas e grandes. E talvez isso tenha sido a coisa mais importante, porque embora nem todos acreditassem no que ele havia feito, Rafael acreditava em si mesmo. As histórias, como sempre acontece em bairros fechados, começaram a se espalhar. Primeiro foi pela boca de Dona Maria que havia duvidado dele, mas que em alguns momentos de generosidade, falava para seus clientes a respeito do menino que devolveu a carteira. A história era distorcida, é claro. Na versão de Dona Maria, Rafael havia devolvido uma carteira com 10 mil reais. Na versão do primo de Dona Maria, era 50 mil. A história crescia cada vez que era contada. As pessoas adicionavam detalhes. Uma história mencionou que Rafael havia recusado uma recompensa de 5 mil reais. Outra mencionou que o dono da carteira era um homem muito rico, que tinha conexões políticas. A história se transformava, como todas as histórias fazem quando percorrem pelas bocas das pessoas. Mas havia algo diferente dessa vez. Não era apenas história de crime ou de drama. Era história de algo bom. E histórias de coisas boas viajam diferente. Viajam com uma qualidade diferente. Começaram pessoas a olhar para Rafael de formas diferentes. O professor de português, aquele que havia emprestado o livro, começou a pedir para Rafael falar mais em sala de aula. Professores começaram a dar mais atenção às suas respostas. Havia uma qualidade nova no ar, como se o bairro tivesse descoberto que tinha um tesouro. Felipe o chamou de lado uma semana depois. Cara, você é famoso, disse Felipe, seu rosto brilhando com admiração genuína. Todo mundo está falando de você. Minha mãe ouviu a história e ficou chorando. Ela disse que ainda havia pessoas boas no mundo. Rafael não se sentia famoso. Sentia-se como ele mesmo. Mas compreendia que para as pessoas ao seu redor, sua ação havia significado algo, havia significado que era possível fazer a coisa certa. Então veio a parte que Rafael não havia antecipado, a internet. Alguém, Rafael nunca soube exatamente quem, havia postado a história nas redes sociais. Havia uma foto de Rafael com o Dr. Roberto, escrita uma legenda que contava sobre o menino que havia devolvido a carteira, sobre a bondade surpreendente em um bairro pobre, sobre fé na humanidade sendo restaurada. A postagem foi compartilhada dezenas de vezes. Depois centenas. Depois milhares. Rafael não tinha redes sociais próprias. Sua mãe tinha um Facebook que quase não usava. Sua avó não sabia o que era Instagram. Mas de repente, seu nome estava em todo lugar. Pessoas criavam contas falsas em seu nome. Influenciadores estavam compartilhando sua história. Havia vídeos no YouTube sobre ele, vídeos de pessoas comentando sobre o menino pobre que devolveu a carteira. A história havia se tornado viral, naquele sentido onde algo pequeno explode para proporções que ninguém consegue controlar completamente. Jornalistas começaram a procurá-lo. Ligavam para a escola. Procuravam por seu endereço. Uma repórter de um site de notícias conseguiu descobrir onde Rafael morava e apareceu em seu bairro com uma câmera, querendo gravar uma entrevista. Rafael não soube como reagir. Seus instintos de menino pobre, menino que aprenderá a ser invisível, começaram a gritar para ele se esconder. Mas sua mãe o empurrou para frente, literalmente o empurrou para frente. Meu filho, isso é uma oportunidade, disse ela, seus olhos brilhando de um jeito que Rafael não tinha visto em muito tempo. Isso pode mudar sua vida.
Deixa eles falarem. E ele deixou. A entrevista foi estranha. A repórter fazia perguntas que pareciam já ter respostas prontas. Você sentiu-se como um herói? Você sabia que sua ação tocaria tantas pessoas? O que você diria para outras crianças pobres que encontrassem dinheiro? Rafael respondeu com honestidade, disse que não se sentia um herói, que apenas havia feito certo, que ele esperava que qualquer pessoa fizesse o mesmo em sua situação. Mas a reportagem que saiu foi dramatizada. Rafael havia dito a verdade simples, mas a verdade simples foi transformada em narrativa épica. Havia música de fundo emocional. Havia shots do bairro que pareciam quase cinematográficos em sua representação da pobreza. Rafael parecia estar em um filme sobre si mesmo, assistindo a uma versão dele que não reconhecia completamente. A repercussão foi imediata. A notícia se espalhou para jornais, para programas de TV, para mais sites. Rafael começou a receber mensagens de pessoas ao redor do Brasil. Pessoas que estavam tocadas por sua história. Pessoas que diziam que ele havia restaurado sua fé na humanidade. Pessoas que queriam ajudá-lo. Empresas que queriam patrocinar seu estudo. Influenciadores que queriam fazer parcerias. Estava tudo se movimentando muito rápido, e Rafael, que havia apenas devolvido uma carteira, agora era uma celebridade acidental. Nenhuma dessas pessoas esperava o que Dr. Roberto fez. Apareceu na casa de Rafael. Na verdade, foi complicado porque Rafael morava em um bairro onde carro de gente rica chamava atenção, então Dr. Roberto teve que deixar o carro guardado em uma rua mais movimentada e caminhar até lá. Quando chegou, levava uma mala. Uma mala de verdade. Levava também documentos. Sentou-se com Rafael e sua mãe e sua avó ao seu redor, porque quando algo importante acontecia na casa de Rafael, toda a família se reunia, mesmo que a família se encostasse nas paredes porque não havia espaço suficiente, e abriu a mala. Rafael, começou Dr. Roberto, sua voz solene, você salvou algo que para mim é inestimável. Você não salvou apenas uma carteira. Você salvou a prova de que ainda há bondade no mundo. Você salvou minha fé em humano. E você fez isso sem esperar nada em troca. Eu não esperava nada, confirmou Rafael. Eu sei, continuou Dr. Roberto. E é por isso que estou aqui. Porque justamente porque você não esperava nada, vou oferecer tudo que posso. Rafael, quero pagar sua educação. Toda ela. Desde agora até a universidade. Quero que você estude em uma boa escola. Quero que tenha acesso a professores particulares. Quero que tenha oportunidades que a vida não está lhe oferecendo. A mãe de Rafael começou a chorar. A avó cobriu a boca com a mão, como se tivesse visto um milagre. Isso vai custar bastante dinheiro, disse Rafael, porque era verdade e porque Rafael havia aprendido a ser prático sobre coisas. Sim, vai, concordou Dr. Roberto. Mas você sabe quanto custa uma carteira? Quanto custa aquela fotografia? Para mim, custa tudo. Você devolveu tudo que tinha valor para mim. Isso merece tudo. Havia nos documentos uma bolsa integral. Havia nomes de escolas particulares boas. Havia oferecimento de tutoria. Havia até a sugestão de que Rafael poderia vir estudar em um escritório dele durante os períodos, aprendendo sobre lei, se quisesse. Havia planos para um futuro que Rafael nunca havia sonhado que fosse possível. Quando o Dr. Roberto saiu, deixando aqueles documentos na mesa como se fossem os papéis mais valiosos do mundo, a casa ficou em silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de possibilidades. As próximas semanas foram um borrão de transições. Rafael, que havia estudado em uma escola pública onde havia 30 alunos por sala, transferiu-se para uma escola particular onde havia 15. As diferenças eram enormes. As salas eram claras, tinham ar-condicionado, havia computadores que você podia realmente usar na aula. Havia bibliotecas com mais livros que Rafael havia visto na vida inteira. Mas a mudança não era apenas de espaço físico. Era também uma mudança de mundo. Os outros alunos eram diferentes. Muitos deles tinham pais médicos ou advogados ou empresários. Muitos deles viajavam para o exterior. Muitos deles nunca haviam estado em um bairro como o de Rafael. No primeiro dia, um menino sentou-se ao lado de Rafael e perguntou: "Você é aquele menino da carteira?" Rafael ficou surpreso. "Como você sabe?" perguntou. "Meu pai me mostrou a notícia", respondeu o menino. "Você é tipo um herói. Meu pai disse que pessoas como você são raras."
Havia algo de estranho em ser visto dessa forma. Rafael nunca havia pensado em si mesmo como herói. Havia apenas devolvido uma carteira. Havia apenas feito o que considerava óbvio. Mas para este mundo novo que estava entrando, aquilo era extraordinário. Sua mãe também começou a mudar. Com o peso de Rafael sendo educado, ela tinha mais tempo. Conseguiu um novo trabalho em uma empresa de limpeza que pagava melhor. Seus olhos começaram a ter menos daquele cansaço que havia caracterizado seus anos anteriores. E por primeira vez em muito tempo, ela começou a sorrir, aquele sorriso real, não um sorriso que você força. Sua avó apenas envelheceu com paz. Assistiu a tudo do seu canto, tricotando, e ocasionalmente sussurrando: "Eu sabia. Eu sempre soube que você era especial." Mas nem tudo era perfeito. Rafael começou a receber ofertas estranhas. Uma marca de refrigerante quereria que ele fizesse um comercial sobre honestidade, pagando bem. Uma página de internet queria sua história em troca de dinheiro. Havia pessoas que o viam não como Rafael, mas como uma moeda de troca, um produto que poderia ser vendido. E foi neste ponto que Rafael começou a compreender a diferença entre fazer a coisa certa e ter sua ação certa transformada em produto. A fama, mesmo quando vinha de algo bom, era complicada. Rafael notou que as pessoas começavam a esperar dele um tipo de santidade. Queriam que ele fosse sempre bonzinho, sempre correto, sempre servindo de exemplo. Havia pressão invisível, mas real. Algumas vezes, quando havia um conflito menor em sala de aula, os professores olhavam para Rafael de forma diferente, como se um menino que havia devolvido uma carteira não devesse ter conflitos normais de adolescente. Uma situação específica o tocou profundamente. Um menino em sua classe, chamado Gustavo, estava tendo dificuldades financeiras. Seus pais haviam perdido tudo em um negócio que deu errado. Gustavo estava vindo para a escola cada vez mais deprimido. Rafael o procurou. Ofereceu estudar com ele. Ofereceu emprestar seus livros. Ofereceu, na verdade, dar dinheiro que Dr. Roberto havia lhe oferecido para gastos pessoais. Gustavo recusou. "Você já ajuda o mundo inteiro sendo honesto", disse Gustavo amargamente. "Você não precisa ajudar a mim também." Houve dor em ouvir isso. Porque Rafael não queria ser visto como alguém que ajudava porque havia devolvido uma carteira. Rafael queria ajudar porque era quem era. Mas a fama havia criado uma distância, havia criado a sensação de que Rafael era diferente, especial, separado. Isso o assustou. Uma noite, Rafael foi visitar sua avó. Sentou-se na cozinha, em silêncio, enquanto ela preparava um chá. "Você está assustado?", disse sua avó. Não era pergunta. "Estou", admitiu Rafael. Eu só queria viver minha vida. Eu devolvi uma carteira. Por que isso virou uma coisa tão grande?" Sua avó sentou-se, aqueles olhos que tinham visto 78 anos de vida olhando diretamente para os olhos de Rafael. "Meu filho, o mundo é uma máquina que pega coisas boas e as transforma em produtos. Você fez uma coisa boa. O mundo decidiu que aquela coisa boa era interessante. Mas isso não significa que você deixou de ser quem você é. Você pode ser Rafael em casa. Pode ser Rafael com pessoas que conhece. A fama, ela é como roupas que outras pessoas colocam em você. Você tira quando chega em casa." Rafael respirou. "Mas tem algo mais importante", continuou sua avó. "Tem algo que você precisa entender. Você mudou a vida de muitas pessoas. A vida daquele Dr. Roberto, você devolveu a esperança para ele. A vida de sua mãe, ela agora tem futuro. A sua vida, você agora pode estudar, pode aprender, pode ser alguém que você não teria chance de ser. E há mais. Há crianças que leem sua história e começam a pensar que talvez o caminho certo não é tão impossível assim." 6 meses depois que havia começado na escola particular, Rafael recebeu uma mensagem de Marcelo. Marcelo. Aquele menino que havia o abordado no corredor da escola pública, oferecendo oportunidades. Aquele menino que haveria observado Rafael com aquele sorriso vazio que sugeria que havia possibilidades de coerção se Rafael não aceitasse as ofertas. A mensagem era simples. "Ei, Rafael. Vi você na TV. Você ficou rico. Quer vender umas coisas comigo? Podemos ficar muito ricos juntos." Rafael mostrou a mensagem para sua mãe. Mostrou para sua avó. Mostrou até para Dr. Roberto,
que por agora era como um mentor para ele, alguém que ele visitava no escritório, aprendendo sobre o mundo profissional, sobre como ser um homem de caráter em um sistema que às vezes não valoriza caráter. Dr. Roberto foi claro: você pode denunciar se quiser. Posso ajudar com isso. Mas Rafael apenas respondeu a Marcelo: não, obrigado. Estou bem no caminho que estou. Marcelo respondeu: você acha que é melhor que todo mundo agora? Acha que é herói? Você é igual a nós, cara. Você é pobre. Pobre fica pobre a menos que faça algo para mudar. Sem risco, sem ganho. Rafael leu aquela mensagem várias vezes. Havia verdade ali: Rafael era pobre. Rafael vinha de um lugar sem oportunidades. Rafael estava aqui por sorte, por uma carteira perdida, por uma bondade que tinha virado viral. Sem aquilo, Rafael provavelmente estaria exatamente onde Marcelo estava tentando levá-lo. Mas havia também outra verdade. Rafael havia mudado sua vida não através do risco e da ganância, mas através de integridade. E aquela integridade o havia levado a oportunidades reais. Dr. Roberto nunca teria investido em alguém que tivesse roubado. Sua história nunca teria tocado pessoas se ele tivesse ficado com o dinheiro. Rafael respondeu: talvez você tenha razão sobre ser igual a gente. Mas você está errado sobre ser igual a mim. Eu sou igual a mim mesmo. E isso é o suficiente. Não respondeu mais depois disso. Mas essa conversa o assombrou pelos dias seguintes. Porque ele sabia que poderia facilmente ter feito diferente. Sabia que uma pequena escolha em uma pracinha teria o levado para um caminho completamente diferente. Chegou o dia que ninguém esperava. Dr. Roberto teve um acidente de carro. Não foi grave demais, mas foi grave o suficiente. Ele estava sendo transferido para cuidados intensivos quando Rafael recebeu a ligação de sua secretária. Rafael foi para o hospital privado, bonito, tão diferente dos hospitais públicos que sua mãe havia visitado quando Rafael era pequeno. Sentou-se na sala de espera durante horas. Sua mãe, sua avó, ambas vieram quando ficaram sabendo. Ficaram ali, esperando. E quando finalmente Dr. Roberto acordou, quando finalmente Rafael o viu através da janela do quarto intensivo, consciente, se movimentando ligeiramente, Rafael sentiu algo quebrar dentro dele. Porque Rafael compreendeu, naquele momento, que havia desenvolvido amor pelo homem que havia mudado sua vida. Não aquele amor romântico, era o amor que você sente por alguém que acreditou em você quando você nem acreditava em si mesmo. Quando Dr. Roberto melhorou o suficiente para receber visitantes apropriadamente, Rafael foi até seu leito. Dr. Roberto, ainda fraco, com tubos conectados, conseguiu sorrir. Você veio, disse Dr. Roberto. Claro que vim, respondeu Rafael. Você é importante para mim. Dr. Roberto fechou os olhos. Rafael, eu quero te dizer algo. Quando você devolveu aquela carteira, você mudou minha vida. Mas eu também mudei a sua. E tem uma coisa que eu aprendi nestes dias aqui, deitado neste leito, pensando em minha mortalidade: a gente não sabe quando vai acabar. Ninguém sabe. E a única coisa que importa é o impacto que deixamos nas pessoas. Você deixou impacto em mim. Você deixou impacto em sua mãe, em sua avó, em outras crianças que ouviram sua história. Isso é o que importa. Não a carteira. Não o dinheiro. É o impacto. Rafael chorou. Chorou de um jeito que não havia chorado em muito tempo. E Dr. Roberto, mesmo fragilizado, estendeu a mão e tocou no braço de Rafael, aquele gesto pequeno, mas que significava tudo. Quando Dr. Roberto saiu do hospital, 2 semanas depois, havia um evento acontecendo. Uma cerimônia de prêmios para pessoas que fizeram diferença na comunidade. E Rafael havia sido indicado. Rafael, com seus 14 anos, agora 15, porque tinha feito aniversário enquanto esperava na sala de hospital, estava sendo reconhecido publicamente por seu ato de honestidade. Não queria ir. Rafael não queria estar em um palco, não queria mais luzes e câmeras, não queria mais ser visto como herói. Mas sua mãe insistiu. Dr. Roberto insistiu. Até sua avó, de uma forma que suavizada, insistiu. No dia da cerimônia, Rafael usou uma roupa que havia comprado, uma roupa real, não herdada, não do uniforme escolar. Era a primeira roupa que possuía que era completamente sua, comprada com seu próprio dinheiro de seu próprio trabalho. A cerimônia era em um teatro, um lugar luxuoso que Rafael nunca havia entrado. Quando seu nome foi chamado, ele subiu ao palco.
Havia muita gente. Havia câmeras. Havia pessoas aplaudindo. E em um dos assentos da frente, estava Dr. Roberto, que havia saído do hospital apenas dias antes, ainda se recuperando, mas aqui mesmo assim. Rafael recebeu um troféu. Um papel que dizia que ele era jovem do ano por honestidade e integridade. Havia também uma bolsa de estudos de mais uma entidade para sua continuação nos estudos. Havia ofertas de mentoria profissional. Havia tudo que Rafael nunca havia pedido. Quando chegou a hora de falar, Rafael aproximou-se do microfone. Seus dedos tremiam enquanto o segurava. E ele falou: "Eu não sou herói. Eu sou apenas alguém que encontrou uma carteira e a devolveu. O que aprendi é que fazer a coisa certa não é complicado. É simples. O que é complicado é fazer a coisa certa quando ninguém está vendo. É fazer a coisa certa quando custa tudo. Mas quando você faz, você descobre que ganhar tudo." A plateia aplaudiu. E Rafael viu sua mãe chorando nas primeiras fileiras. Viu sua avó assentindo com aquele sorriso de quem sabe que criou alguém de caráter. Viu Dr. Roberto de pé, aplaudindo, ainda fraco pela recuperação, mas presente. Um ano depois, Rafael estava completando 15 anos de idade. Havia crescido alguns centímetros. Os sapatos com furos haviam sido substituídos por sapatos novos, comprados a cada novo tamanho que seus pés cresciam. Havia comido bem o suficiente que sua magreza tinha começado a mudar, seu corpo desenvolvendo a musculatura de um adolescente que estava começando a ficar saudável. Mas o mais importante era que havia comido bem o suficiente, mental e espiritualmente. Havia lido centenas de livros. Havia aprendido história, química, física. Havia descoberto que gostava de programação, que seu cérebro funcionava bem com números e lógica. Havia começado a sonhar em termos de futuro, universidade, talvez, carreira em tecnologia, talvez até criar seu próprio negócio um dia. Tudo porque havia devolvido uma carteira. Sentou-se com sua avó uma noite, naquele mesmo lugar onde sempre conversavam. Sua avó ainda tricotava, seus dedos nunca parando, mesmo quando conversa, porque ocupação era vida. "Vó", perguntou Rafael, "você acha que tudo isso era destino? Tudo isso era planejado?" Sua avó pensou enquanto tricotava. "Não", respondeu ela finalmente. "Não era planejado. Mas era possível. Você fez a escolha certa, e o universo respondeu. O universo responde a coisas assim. Não é magia. É simplesmente que quando você é uma pessoa boa, outras pessoas boas notam. Quando você faz a coisa certa, oportunidades aparecem. Porque pessoas boas querem investir em pessoas boas." "Mas e se eu não tivesse devolvido?", perguntou Rafael. "Então você seria alguém diferente", respondeu sua avó. "Você seria alguém que roubou. Você carregaria aquele peso. E ninguém investiria em alguém que roubou. Você estaria onde Marcelo está agora, preso em um ciclo onde a única forma de vencer é prejudicar outras pessoas. Você seria livre do dinheiro, mas prisioneiro de si mesmo." Rafael compreendeu completamente naquele momento. Um ano depois, Rafael estava completando 15 anos de idade. Havia crescido alguns centímetros. Os sapatos com furos haviam sido substituídos por sapatos novos, comprados a cada novo tamanho que seus pés cresciam. Havia comido bem o suficiente que sua magreza tinha começado a mudar, seu corpo desenvolvendo a musculatura de um adolescente que estava começando a ficar saudável. Mas o mais importante era que havia comido bem o suficiente, mental e espiritualmente. Havia lido centenas de livros. Havia aprendido história, química, física. Havia descoberto que gostava de programação, que seu cérebro funcionava bem com números e lógica. Havia começado a sonhar em termos de futuro, universidade, talvez, carreira em tecnologia, talvez até criar seu próprio negócio um dia. Tudo porque havia devolvido uma carteira. Sentou-se com sua avó uma noite, naquele mesmo lugar onde sempre conversavam. Sua avó ainda tricotava, seus dedos nunca parando, mesmo quando conversa, porque ocupação era vida. "Vó", perguntou Rafael, "você acha que tudo isso era destino? Tudo isso era planejado?" Sua avó pensou enquanto tricotava. "Não", respondeu ela finalmente. "Não era planejado. Mas era possível. Você fez a escolha certa, e o universo respondeu. O universo responde a coisas assim. Não é magia. É simplesmente que quando você é uma pessoa boa, outras pessoas boas notam. Quando você faz a coisa certa,
oportunidades aparecem. Porque pessoas boas querem investir em pessoas boas. Mas e se eu não tivesse devolvido? Perguntou Rafael. Então você seria alguém diferente, respondeu sua avó. Você seria alguém que roubou. Você carregaria aquele peso. E ninguém investiria em alguém que roubou. Você estaria onde Marcelo está agora, preso em um ciclo onde a única forma de vencer é prejudicar outras pessoas. Você seria livre do dinheiro, mas prisioneiro de si mesmo. Rafael compreendeu completamente naquele momento. 5 anos depois, Rafael está completando 20 anos. Está na universidade, estudando engenharia de software, com bolsa integral, com bolsa de pesquisa, com oportunidades que um menino do bairro Sertão nunca havia esperado ter. Sua mãe ainda trabalha, mas agora trabalha porque quer, porque aquilo a faz feliz, não porque precisa desesperadamente. Sua avó, agora com 83 anos, assistiu à sua formatura do ensino médio, seu cabelo branco brilhando sob o sol, aquele sorriso que conhecia todos os segredos. Dr. Roberto virou seu mentor oficial. Trabalha no escritório dele nos fins de semana, aprendendo sobre direito, sobre business, sobre como ser um homem de integridade em um mundo que nem sempre valoriza a integridade. Tornaram-se amigos reais, não apenas a dinâmica de menino pobre que devolveu carteira e advogado rico que mudou sua vida. Eram dois amigos que se encontravam, que se apoiavam, que se respeitavam. Aquela carteira, aquela fotografia, Dr. Roberto a fez emoldurar. Está em seu escritório, em um lugar de honra. Às vezes clientes perguntam sobre ela, e Dr. Roberto conta a história. Conta sobre Rafael. Conta sobre como a bondade de uma criança mudou sua perspectiva completa da vida. E Rafael? Rafael muitas vezes pensa naquele dia. Pensa na pracinha. Pensa no momento em que levantou aquela carteira. Pensa em Marcelo. Pensa em como sua vida teria sido completamente diferente se tivesse feito uma escolha diferente. Mas nem sempre pensa com saudade. Porque compreende que escolhas definem vidas. Que honestidade não é luxo, é a coisa mais valiosa que qualquer pessoa pode possuir. Que quando você é consistentemente bom, quando você faz a coisa certa mesmo quando custa, o universo de alguma forma conspira para seu benefício. Há algumas semanas, Rafael encontrou uma carteira de novo. Desta vez, em um metrô. Desta vez, havia mais de R$ 5.000. Esta vez, Rafael não precisou pensar duas vezes. Procurou pelo cartão de identidade, encontrou o número de telefone, e devolveu. A mulher que era dona da carteira chorou quando o conheceu. Perguntou por que ele havia devolvido. Rafael respondeu, porque é a coisa certa. E quando ela ofereceu recompensa, Rafael recusou. Mas sugeriu que ela doasse o valor para uma instituição de caridade de seu bairro. A mulher o fez, em nome de Rafael, em honra daquilo que a bondade de um menino havia significado. Porque Rafael compreendeu finalmente o ciclo. Compreendeu que bondade não termina, apenas circula. Circula de pessoa para pessoa, como ondas em um lago. Uma onda que começou naquele dia em uma pracinha, quando o menino pobre escolheu fazer a coisa certa, continua se expandindo, tocando novas pessoas, mudando novas vidas. E essa é a verdadeira moral da história. Não é sobre recompensa. Não é sobre ficar famoso. Não é sobre mudar sua vida instantaneamente. É sobre compreender que cada escolha que você faz, escolhas pequenas, invisíveis, que ninguém vai elogiar, essas escolhas definem quem você é. E quem você é, eventualmente, atrai as pessoas e circunstâncias que correspondem a isso. Não por mágica. Mas porque o universo favorece pessoas de caráter. Porque pessoas boas querem estar perto de outras pessoas boas. Porque quando você é honesto, quando você é íntegro, você constrói um tipo de vida que não pode ser derrubado. Rafael virou a história que alguém pode contar. Mas mais importante, Rafael se tornou a pessoa que sempre poderia ter sido. Não porque recebeu uma carteira com dinheiro, mas porque escolheu fazer a coisa certa com aquela carteira. E sim, aquela escolha mudou sua vida para sempre. Mas não porque o universo o recompensou, mas porque Rafael recompensou a si mesmo ao escolher quem seria.